Olá, alunos! Espero que estejam todos muito bem, no conforto dos seus lares. Eu sou a professora Renata, leciono a disciplina de matemática e hoje nós vamos ter mais uma aula sobre equação reduzida da elipse. Então, nós vamos continuar um pouquinho o assunto que nós conversamos na última aula. Lembrando, então, que a elipse é uma figura geométrica em que todos os pontos que estão sobre ela, a distância até um foco mais a distância até o outro foco, a distância do ponto que está na elipse até um foco, mais a distância que está do ponto até o outro foco é 2 vezes o valor de A. E o que vem a ser o A? Então, o A é a distância de um vértice até o outro do eixo maior dessa elipse. Vejam que essa elipse tem 2 eixos. O eixo maior, que nesse caso está no eixo X, e o eixo menor, que está sobre o eixo Y. Okay? Vamos ver mais um pouquinho aqui adiante os elementos dessa elipse para a gente não confundir na hora de montar a equação. Então, o F1 e F2 é o que a gente chama de foco. O centro a gente chama de O. 2C é a distância focal, que é a distância de um foco até o outro. 2A, então, é a medida do eixo maior. 2B é a medida do eixo menor. E C dividido por A é o que a gente chama de excentricidade, beleza? Então, relembrando que nós temos também válida o teorema de Pitágoras. Aqui, de O até qualquer um dos focos, eu tenho a distância C. De O até um dos vértices do eixo menor, eu tenho a distância B. E A, que também é a distância de O até o vértice do eixo maior, é o valor de A que eu tenho aqui também. Então, hipotenusa ao quadrado é um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Sempre a gente acaba recaindo sobre o teorema de Pitágoras, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui um quiz para vocês responderem. Deem uma lida com atenção aí em casa, respondam e a gente já volta com a resposta para vocês.
Então, turma, eu tenho certeza que vocês já responderam. Vamos então ler atentamente. Considere dois pontos distintos A e B que estão num plano. O lugar geométrico dos pontos P, quaisquer, deste plano, tal que a soma das distâncias desse ponto aos pontos A e B é constante. É uma curva denominada elipse. Então, a elipse tem essa propriedade, ok? A equação reduzida da elipse é uma equação que define todos os pontos que estão sobre essa elipse. Então, se você tem todos os pontos, você tem que determinar todos os pontos que estão na elipse, você tem que pegar um ponto genérico. O que é um ponto genérico? Um ponto qualquer sobre o plano. Um ponto qualquer, então, de uma elipse. A gente tem que ter o quê? Que a distância 1 mais a distância 2 é 2A dos slides que nós vimos adiante. O que é essa distância 1 e distância 2? Do ponto P até o foco 1, do ponto P até o foco 2. Estão aqui, tá? Do ponto P ao foco 1, do ponto P ao foco 2. O foco 1, se a elipse está com o centro coincidindo com o centro do plano cartesiano, que é o 0, 0, nós vamos ter então que o foco 1 é menos C, 0. O foco 2, para o lado oposto, o x é positivo e o y também é 0. Isso quer dizer o quê? Que a elipse o eixo maior dessa elipse está sobre o eixo x, tá? O ponto P é um ponto qualquer e lembrando que vale o teorema de Pitágoras. Aqui eu deixei então para vocês essa observação que eu falei, mas para que vocês depois quando forem assistir não esquecer que os focos estão sobre o eixo x, por isso que um é para a esquerda e o outro é para a direita do eixo y. Então, nós vamos substituir aqueles dados sobre a fórmula da distância entre dois pontos. Então, aqui eu vou calcular a distância do ponto P ao foco 1, aqui eu vou calcular a distância do ponto P ao foco 2. Então, eu substituo x de P, x do foco, y de P, y do foco. Lembrando que y do foco é 0, por isso que ficou só o y. Aqui a mesma coisa, o y do foco é 0, por isso que ficou só o y ao quadrado. Então, a distância 1 mais a distância 2 é o 2A, que nós temos como constante, e também temos válido o teorema de Pitágoras. Então, simplificando essas equações, nós vamos ter que, quando uma elipse tem o eixo maior paralelo ou sobre o eixo x, nós teremos esta equação. Eu deixei aqui a figura para vocês, com o eixo maior na horizontal, tá? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Que o valor de A é a distância do eixo maior. É a distância do eixo maior, esse A ao quadrado. Então, o A, que é o eixo maior, vai estar embaixo do X. Por que embaixo do X nesse caso? Porque os focos estão sobre o eixo X. E o B, que é o menor, vai estar sobre Y. Vejam que aqui, de fato, o eixo menor está sobre Y. Vocês conseguem visualizar na figura. Então, aqui o A, porque é maior, fica embaixo do X. O B, porque é menor, vai ficar embaixo do Y. Mas pode acontecer da elipse ter também o eixo maior sobre o eixo Y. Então, nesse caso, o A, que é o valor maior, vai estar embaixo do Y. É isso que vai mudar, tá? Se o eixo maior estiver sobre o eixo X, o A vai estar embaixo do X. Se o eixo maior estiver sobre o eixo Y, então o A estará embaixo do Y. Sempre associando o maior com o maior, o menor com o menor. Então, vamos ver aqui um exemplo. O exemplo 1, vamos determinar a equação reduzida da elipse a seguir. Vou deixar uma dica para vocês, a gente vai fazer junto esse exemplo, vamos todos resolver juntos. Nós temos que a distância do 0 até um dos focos é 8. Lembre-se, a distância do 0 até um dos focos vale C. A distância da origem ali, até o extremo do eixo menor é o valor de B. Então, o que nós temos aqui? Que B vale 6. E que C vale 8. Para escrever a equação, nós precisamos dos valores de A e de B. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês calcularem. Vocês vão imaginar como que a gente calcula,
né? Vocês aí em casa. E aí eu vou fazer junto com vocês daqui a pouquinho, tá bom?
Então, galera aí de casa, vamos lá? Vamos para a resolução do nosso primeiro exemplo. Então, a primeira coisa que você vai fazer sempre que tiver que resolver um exercício é anotar os dados das informações que você tem no enunciado. Então, o que nós temos? Identificamos os dados do enunciado, temos que o C vale 8, que é a distância do centro ao foco, e o B vale 6, que é a metade do eixo menor. Então, para calcular o valor de A, vamos usar o Teorema de Pitágoras, substituindo esses valores. Vamos substituir, então, os dados C8, B igual a 6. No lugar do B eu coloquei o 6, no lugar do C eu coloquei o 8. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, somando 100. Quer dizer que A ao quadrado vale 100, ou ainda vocês podem também concluir lá que o A vale 10, porque raiz quadrada de 100 é 10. Então, você já tem os valores de A, já tem os valores de B, agora basta substituir na equação da elipse. Lembrando que como essa elipse tem o eixo maior sobre o eixo x, nós vamos colocar o A embaixo do x. Então, tá aqui, x em cima, A embaixo, y em cima, B embaixo. Então, para escrever a equação reduzida, nós utilizaremos a forma da equação, pois os focos estão sobre o eixo x, substituindo então os valores que nós já encontramos. A ao quadrado vale 100, B ao quadrado é igual a 36, nós vamos ter que x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 36 é igual a 1, e essa é a equação reduzida da elipse, ok? Então, vou deixar agora para vocês, então, uma atividade. Agora vocês vão fazer essa atividade. É claro que eu vou orientando aos poucos para a gente fazer junto, porque tem os passos a serem seguidos. Ele é bem parecido com um exemplo, tá? Os passos que vocês vão fazer é muito parecido, só que o que vai mudar? O eixo maior está sobre o eixo y. Então, nesse caso, você vai ter que lembrar que você tem que colocar o valor do A embaixo do y e o valor do B embaixo do x. Essa é a dica que eu vou deixar para vocês. Então, determinar a equação reduzida da elipse a seguir. Vocês têm aqui os valores de B, ó, presta atenção, B e C. Primeiro passo, calcular o valor de A. Tá na mão de vocês. Façam essa primeira parte e a gente volta para fazer a segunda parte, escrever a equação da elipse. Até daqui a pouquinho.
Então, pessoal, vamos lá? Vamos para a resolução desse exercício junto com vocês aí em casa. Sempre que a professora falou. Primeiro passo, anotar os dados que estão no enunciado para vocês não errarem. Então, o que a gente tem? O C vale 12, o B vale 5. Tiramos esses dados da figura. Substituímos na equação de Pitágoras para calcular o valor que está faltando, que é o valor de A, para a gente poder colocar na equação. Esse primeiro passo é aquela dica que eu tinha deixado para vocês calcularem o valor de A em casa. Então, você vai substituir os valores que foram dados. C é 12, B vale 5. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, que é o valor de C, 144. 25 mais 144, 169. Isso quer dizer que A ao quadrado é 169. Você também pode concluir que o A vale 13, que é a raiz quadrada de 169. Então, agora qual que é o próximo passo para concluir esse exercício? Substituir na equação da elipse. Então, agora o que você vai fazer? Você já tem os valores de A e de B. Eu quero que você substitua na equação da elipse e aí eu quero ver, né? Daqui eu vou tentar adivinhar quem é que errou o modelo da equação e dar parabéns para quem acertou. Vamos verificar daqui a pouquinho.
então, pessoal, vamos lá? Eu achei legal a gente resolver esse exercício aqui juntos no quadro. Então, já deixei a cola, né? Já deixei a cola aqui para a gente economizar um pouquinho de tempo. O A vale 13, o B vale 5 e o C vale 12. Nós tiramos esses dados dos nossos cálculos. 2 dados do enunciado, o valor de A a gente calculou. Então, tomando cuidado, muito cuidado com a equação que será utilizada. Lembrando, essa elipse, ela tem o eixo maior sobre o eixo y. Então, quer dizer que o valor de A, que é o maior valor, estará embaixo do y ao quadrado. Então, só escrevendo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso tem que ter, vai dar 1. Então, lembrando então que o A vai estar embaixo do y. Aqui A ao quadrado, aqui B ao quadrado. Tá? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter muito bem atento na hora de escrever a equação da elipse. O que o pessoal erra é isso. Inclusive, na lista de exercícios de vocês para casa, tem exercícios e vocês não vão errar porque a professora está chamando atenção para isso. Então, x e y são valores que vão ficar para os pontos genéricos da equação, então continua sendo x e y. Isso vai valer para todos os pontos que estão sobre a elipse. B ao quadrado. B ao quadrado vale quanto? Vamos anotar aqui na nossa cola. B vale... B ao quadrado vale 25. Então, você não vai colocar 5, você vai colocar 25 na tua equação. Mais y ao quadrado, A ao quadrado. A ao quadrado, eu tenho o valor de A, então vou colocar lá, A ao quadrado vai ser 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é, 169. Então, eu venho aqui embaixo do y ao quadrado e coloco 169 e tudo isso vai ser igual a 1. Então, aqui eu tenho a equação reduzida dessa elipse que estava na figura do exercício de vocês. O que a gente tem que estar atento para não errar? Na hora de colocar o A e o B nos denominadores da equação, a gente tem que lembrar que eles estão elevados ao quadrado. Esse é também um dos fatores de erro. Estou chamando a atenção para aqueles erros mais comuns. Então, olhando aqui para o nosso exercício, se você tiver a equação da elipse, está lá o exercício, veio para você a equação da elipse. E está perguntando qual que é o valor de A e qual que é o valor de B. Você vai calcular utilizando essa informação. O que tem aqui embaixo? Aqui embaixo tem B ao quadrado. O que tem aqui embaixo? A ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria muito de lembrar vocês, eu sempre tenho que lembrar, não posso esquecer, de que vocês não podem se esquecer de marcar a presença de vocês lá no Google Class. Não deixem de fazer as atividades que estão propostas lá. Tem alguns professores que aceitam, tem alguns professores que não, mas é muito legal para vocês praticarem, vocês já vão fazer vestibular esse ano, né? E sempre que vocês tiverem dúvidas, eu vou lembrando aqui os recadinhos que eu tenho que dar no final da aula, né? Sempre que vocês tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas para os professores de vocês no mural. Não se esqueçam disso, tá? Então, o que a gente viu? Aqui, passando mais um slide com a resposta, né? Essa aqui era a nossa carta aqui, né? Então, só a resposta que eu vou deixar para vocês, como a gente resolveu no quadro. Se vocês forem acessar depois pelo Google Class ou pelo YouTube a nossa aula, você tem acesso também ao slide com a resolução. Então, nós vimos hoje a equação reduzida da elipse. Espero que fiquem todos muito bem. Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre esse assunto e eu vou acompanhar vocês. Até a próxima!